Bom dia a todos, colegas, professores, alunos, colaboradores e a mesa que está aqui comigo. Esse programa tem uma diversidade e uma unidade. E que, de alguma forma, os dois termos, tradição e inovar, traz a nossa cara, aquilo que nós somos. A cara desse programa é isso, nós somos absolutamente precisos teoricamente, absolutamente sérios metodologicamente, e nós somos absolutamente criativos, e engajados no mundo. Esse programa cuida, esse programa acolhe, esse programa estimula o diverso e, ao mesmo tempo, o necessário. E a gente faz isso realmente com amor e com muita alegria. Bem-vindo a todos, que 2024 seja ótimo para todos nós. Obrigada. Porque a pós-graduação contribui para a produção de pessoas, de profissionais, de pesquisadoras e pesquisadores que vão refletir, vão pensar criticamente sobre o seu país e vão buscar alternativas para esse país se tornar um país menos desigual, né? Mas também de preparar futuras e futuros pesquisadores para formar outras e outros, né? Então eu fico muito feliz de primeiro, né, de comemorar aqui, de ser copartícipes dessa comemoração aqui dos 50 anos do programa. É uma honra estar aqui me representando a direção da Faculdade de Ciências Humanas da Saúde, né? E desejar a todos um ótimo ano. Muito obrigado. Para você constituir uma universidade, você tem que respeitar a produção de conhecimento. Ao produzir conhecimento, ela se apoia num tripé. O ensino, ele é fundamental, a pesquisa e a extensão. E para você ser uma universidade nessas condições, você tem que ter pesquisa, e pesquisa fundamentalmente se dá na pós-graduação. Para aproveitar isso daqui, a capacidade de inovação que vem desta juventude, tá? E isso a tradição, tá? Que neste caso aqui não significa o acúmulo do conhecimento que este programa detém ao longo de todos esses anos. É isso aí, gente. Obrigado. Me coube a tarefa de que a gente apresentasse os núcleos. O que seriam os núcleos? São nossa forma de funcionamento. Dá para a gente imaginar do que falávamos sobre família e comunidade em 1991 e do que mudou como foco de interesse, como no fenômeno estudado de lá para cá? Mudou o cenário, mudou o que a gente estuda. Lá atrás, em 1991, estudava-se, por exemplo, o divórcio. Não é que hoje a gente não estude mais divórcio, continua, as pessoas continuam se divorciando, etc. Mas tem outras coisas que também vieram para o cenário e que têm merecido atenção. Por exemplo, relações não monogâmicas, trabalho com gênero nas relações amorosas, os novos arranjos familiares, famílias homoafetivas, essa sensibilidade para o mundo que nós temos hoje, decisões de final de vida, a conversa com a bioética acerca dessas decisões. Do nosso ponto de vista, um sistema como o sistema capitalista, por exemplo, não é uma abstração. Ele se encarna no modo de produção da subjetividade, num tipo de relação com o outro e na trama social que vai se tecendo a partir daí. É esse tipo de subjetividade que é produzido de relação com o outro e da trama social que dá a consistência existencial, a carne existencial para o sistema, sem o qual o sistema não se sustentaria. A motivação da pesquisa vem da inquietação de seu autor, gerada por alguma das dimensões patológicas do modo de subjetivação dominante em nossa sociedade, o que Freud chamou de neurose, né? Sendo assim, a elaboração do texto é inseparável de uma travessia na subjetividade de seu autor. Essa é a alma da pesquisa, né? A partir da noção de método de investigação, né, e de tratamento, a psicanálise, mas se expandindo para além dos consultórios em direção às formações da cultura, que podem ser tanto as formações, digamos assim, do imaginário, né? Ciência, arte,
filosofia, por aí vai, como as formações sociais. A sexualidade na psicanálise, por exemplo, foi uma disciplina, a onipotência na teoria e na clínica, as esperas em análise, o perdão e a saúde mental. Nesses 42 anos que eu estou aqui na PUC, eu pude observar uma mudança muito interessante no tipo de trabalho que os alunos propõem e que nós, então, nos dispomos a orientar. Cada vez mais, né, vocês, alunos, procuram falar sobre aquilo que estão fazendo. E assim, o trabalho clínico, e seja em consultório, seja institucional, etc., foi entrando cada vez mais e tomando um vulto grande. E aí é sobre um monte de coisas que vocês podem imaginar. Nós trabalhamos na vertente psicologia, espiritualidade e meio ambiente, trabalhar qualidade de vida, sustentabilidade e saúde mental. Abrindo para a Agenda 2030, que desenvolve metas, né, da ONU de promoção de direitos humanos e uma cultura da paz por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, nós temos trabalhado em trazer para os ambientes das universidades alguns fenômenos que acontecem na psicologia ambiental. Então, como se dá um apego ao lugar? Como se dá a apropriação desse espaço? Como você articula isso na sua prática, na sua vida pessoal e na sua prática? Temos trabalhado com refugiados e também com migrações involuntárias. Então, o núcleo mudou para o nome de Núcleo de Estudos Avançados em Psicossomática, porque vamos focar em psicossomática, não tanto em psicologia hospitalar. Está com dois centros muito fortes de pesquisa. Um é o Centro de Pesquisa e Atendimento às Vítimas de Trauma. Era aberto a qualquer tipo de trauma, não é? Mas a gente viu que está sendo muito importante. Infelizmente, o número de feminicídios, como você sabe, de estupro, aumentou e não diminuiu, veio aumentando, né? Então, nós estamos numa campanha firme para atender essas mulheres e que elas saiam dessa situação onde elas estão aprisionadas psiquicamente, não é social. É um aprisionamento psicológico, mental. Estamos trabalhando com isso com muito entusiasmo pelos bons resultados. Já foi aberto pela Rosane qual é a nossa peculiaridade e formar novos alunos, novos talentos, novos profissionais que possam trabalhar nessa perspectiva filosófico-epistemológica que nos caracteriza, a clínica, tratamento, prevenção, unindo o ser humano como organismo integrado que envolve, obviamente, não tem essa divisão, corpo e psique é uma coisa só, cultura, sociedade, ambiente, tudo se entrelaça num ser integrado. A clínica, dentro de uma cultura, uma formação, uma interação constante, cultural, com aquelas problemáticas que são as mesmas, nossas paixões humanas, nossos instintos, nossos ideais e aspirações são os mesmos, mas vão tendo roupagens diferentes. E isso que nossos trabalhos vão atendendo. Bom, bem-vindo de volta. Agora a gente vai ouvir um pouco dos nossos atuais ex. Mas a ideia é a gente poder conversar em como que a gente pode trocar mais e como que a gente pode aperfeiçoar a relação da gente aqui dentro. Eu sou psicóloga clínica, eu sou logoterapeuta
e eu trabalhava coordenando grupos de mulheres vítimas de violência obstétrica. Aquela realidade obstétrica do parto me impactava muito, era uma realidade que me incomodava muito, e com essa inquietude que eu vim parar no mestrado. Eu já tinha tentado trabalhar a respeito de violência obstétrica em outros núcleos, em outras universidades, e havia uma inflexibilidade muito grande. E logo no momento da entrevista, rolou uma troca muito frutífera logo de cara, onde eu me senti extremamente confortável para dizer, não, tudo bem, aqui eu não preciso me armar. Então essa abertura foi assim, o primeiro indício crucial de que aqui eu teria um espaço seguro e aqui eu poderia ser autêntica. Eu cheguei na conclusão do meu trabalho sem saber o que escrever, porque eu tinha aberto tantos pontos que aí, para mim, a parte mais difícil foi fazer a conclusão. Então, eu chamei as conclusões de iniciais e infinitas. E eu acho que esse é o ponto onde o meu doutorado começa, que é justamente nesse ponto onde eu finalizei deixando aberto muito o mestrado e encontrei a possibilidade de começar a explorar no doutorado essas questões. Obrigada. No meu mestrado, eu pesquisei esse tema, né, a interpretação para Klein e para Winnicott, fazendo um estudo comparativo entre os casos Richard da Klein e o caso Pigou, do Winnicott. O percurso foi um pouco complicado, digamos assim. Como vocês devem ter percebido, a pesquisa deu certo, que bom, né? E por fim, gente, questionado pela minha banca de defesa do mestrado sobre o que eu faria no doutorado, eu mencionei que eu queria pesquisar sobre os casos limítrofes, né, e a personalidade esquizoide. Essa professora que me questionou o que eu iria fazer no doutorado, ela me perguntou, e eu respondi isso, e logo em seguida eu falei, bom, mas eu penso que já existam muitas pesquisas sobre esse tema, talvez não seja tão relevante assim. Aí ela me deu a maior continência da vida, ela falou, pode ter realmente muitas pesquisas sobre esse tema, mas você ainda não pesquisou. Aí eu fiquei assim. E de fato, uma pesquisa que é feita por alguém, ela sempre vai ter um tom pessoal. E é isso que torna um trabalho original. E é isso que, de fato, faz com que a pesquisa continue a acontecer. Ela continue ganhando contornos e trajetos e, enfim, continue a ajudar pessoas, não somente aquele que pesquisa, como é o meu caso, como eu disse para vocês, é uma curiosidade minha, mas pode ser a curiosidade de muitas outras pessoas também. Quando eu entrei, eu imaginava que o mestrado seria difícil, assim, com muito rigor, com teórico, metodológico, né? Isso se confirmou. Isso não me surpreendeu, mas pensando em algo que me surpreendeu muito, foi encontrar esse ambiente tão acolhedor e colaborativo e construtivo, mesmo em meio a essa força do rigor. Então, essa coisa talvez que faz aqui ser tão especial. Eu estava na decisão de fazer esse doutorado e da minha família, etc., me perguntavam, cara, mas por que você vai lá na PUC São Paulo? Você não tem doutorado aqui em Curitiba? A resposta curta que eu sempre dou é não, mas lá na PUC estão os melhores. E ontem eu tive aula com a professora Rosane e eu estava imaginando, poxa, como que será que vai ser? A gente vai ter que falar de método, vai ter que desenhar o projeto de pesquisa. Ela falou sobre o que significa o doutorado, sobre o que significa o que a gente está fazendo, e aquilo me motivou muito. É sempre algo assim de sair de uma aula e ter vontade de ler, ter vontade de estudar, ter vontade de se aprofundar, enfrentar as dificuldades, se reinventar, questionar sempre, porque isso permite a gente ir além do que a gente imaginava. Isso é parte de uma tradição e inovar mesmo. Eu fiquei pensando que é muito adequado esse título, né? Muito bom. Obrigado, gente. Que é um espaço que sustenta, ou pelo menos até agora tem sustentado, as tensões e as diferenças.
É isso que para mim é importante. Importante é eu estar numa aula e discordar abissalmente e a gente sustentar a discordância. É isso para mim é um espaço onde a gente pode produzir não só conhecimento, mas atuações que sejam devidamente éticas. Os professores diziam para mim assim: você tem cara de aluno da PUC, não era para você estar aqui. Porque eu fiz uma outra universidade particular e tal. E hoje, se alguém falasse lá, né, você tem cara de aluno da PUC, hoje eu avalio que se tem cara de aluno da PUC, então que seja cara de alguém que sustente essa diferença. Sustente a atenção. É isso, e de certa maneira eu sinto isso com os professores com quem eu já passei, de discordar, dos ânimos se animarem, porque eu acho que é sobre isso, e para mim clínica é sustentar isso. E a crise não na medida como algo que é ruim, mas como algo que faz parte do processo. E o que a gente vem chamando de uma ciência ética e comprometida com a vida é essa que sustenta a diferença na sua radicalidade. E acho que pela mesa anterior a gente pôde ver que é disso que se trata, de fato, e que talvez seja das coisas mais férteis que a gente pode assegurar para um mundo melhor, enquanto pesquisadores, professores, enfim. E isso. Eu agradeço aos orientadores que sustentaram, né, pessoas tão incrivelmente criativas e que são uma boa amostra daquilo que nós fomos e daquilo que nós somos e daquilo que nós seremos.